Bom dia, né? Vamos começar com a nossa aula aí. Aí a gente vai fazer um resumão da matéria até normas de circulação. E aí, se vocês tendo dúvidas, vocês vão perguntando, certo? E para poder se preparar para a prova. Então, a próxima prova aí é dia 23 de fevereiro. Em março, a gente tem dia 9 e dia 23. Já saiu as datas aí do exame de março também, tá? Mas aí, acabando a carga horária, a gente já vai começar a mandar vocês para os exames, porque a quantidade de vaga está bem reduzida por conta das aulas que vão estar presencial, viu? Então, terminou a carga horária, linha na pipa, vamos terminar o mais rápido possível. Belezinha, então vamos lá. O que é o CTB? Muito bem. É um conjunto de leis de trânsito que rege todo o nosso SNT. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Muito bem, que é um conjunto de órgãos de trânsito. Ele divide em 4 partes: órgãos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. Todos os órgãos normativos começam com a letra C. Quais são eles? Muito bem, todos os 3 são normativos. Criam normas, criam leis e criam câmaras temáticas. Se na prova perguntar qual é o órgão normativo que cria câmara temática? CONTRAN, que significa Conselho Nacional de Trânsito. Se perguntar qual é o órgão máximo normativo, qual é o órgão normativo que atua lá no Distrito Federal? CONTRANDIF. Qual é o órgão máximo do Executivo? DENATRAN. Qual é o órgão que mantém o Renavan organizado? DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Qual é o órgão que emite as habilitações? Ele aplica o exame prático, o teórico, recicla os infratores. Quem é ele? DETRAN. Qual é o órgão fiscalizador rodoviário federal? DR, Departamento de Estradas e Rodagens. Qual é o órgão que fiscaliza e patrulha de forma ostensiva as rodovias federais e estaduais? PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Qual é o órgão recursal que nós temos? JARI. O que significa JARI? Muito bem. Quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30. Para recorrer uma multa? 30. Para ser notificado? 60. Se eu não for notificado em 180 dias, a minha infração de trânsito vai perder o valor e vai ser arquivada. Para um veículo de propulsão humana ou tração animal trafegar nas vias, a ordem tem que vir de quem? Da prefeitura. Então, ela também faz parte de um órgão dos órgãos de trânsito. Quais são os 4 requisitos para poder se habilitar? Maior de 18 anos, alfabetizados, tem que saber ler e escrever. O que mais? Isso, então vai ter que ter os documentos que são RG e CPF, o cadastro de pessoa física é um, que é o CPF, e o RG, e tem que ser mais um. Ser penalmente imputável na forma da lei. Na prova, geralmente não pergunta quem pode habilitar, pergunta quem não pode. Quais são as 7 pessoas que não pode habilitar? Cegos. Os analfabetos, sim. Os sem documentos. Os loucos, que são os alienados. Menores de 18, quem mais? Viciados em álcool e droga e selvagens. Esses não podem se habilitar. E esse processo ele fica ativo no sistema por quanto tempo? 12 meses, 1 ano. Para vocês poderem passar o processo de habilitação, passam por 3 etapas: exame médico psicotécnico, parte teórica, prática, tá certo? E aonde que fica registrados todos os dados de um candidato? RENASH. O que significa RENASH? Muito bem, ou de carteira de habilitação ou de condutores habilitados. Então é Registro Nacional de Condutores Habilitados. Quantos números de RENASH eu tenho? 1. Como que chama o cadastro do índice de habilitação? BINCO. O que é a BINCO? Muito bem, quem mantém a BINCO atualizada é o RENASH. Muito bem. As imagens biométricas que a gente abre a aula, fecha a aula, vai parar em qual banco de dados? Da Polícia Federal, depois o DETRAN. Agora, nós aqui que ministramos aulas, tanto teórica como prática, o que nós somos? Instrutores.
E quem aplica exame para vocês? Examinadores. Examinadores aqui de Minas são todos da Polícia Civil. Nos outros estados não tem essa obrigatoriedade. Qual é a carga horária desse curso que vocês estão hoje, que é o curso teórico? 45. Quantas de legislação? 18. Direção? 16. Primeiros socorros? 4. Meio ambiente? 4. Mecânica? 3. No dia 23 que vocês vão fazer prova, vocês vão ter quanto tempo de prova? 1 hora para responder quantas questões? 30. Tem que acertar quantas? 21. Isso dá quantos por cento da prova? 70. 70%. Terminou essa parte, vai começar a última parte do nosso processo de habilitação, que é a parte prática. Para fazer aula prática e exame prático, como que chama a autorização? LADV. O que significa LADV? Licença de aprendizagem da direção veicular. Então, todo mundo junto. Licença de aprendizagem da direção veicular. Muito bem. A LADV só pode ser usada com 3 fatores. Eu tenho que estar com quem? Aonde? Veículo de aprendizagem. Veículo de aprendizagem. Junto com qual documento? RG. Então, se eu for pega dirigindo sozinha, treinando em veículo próprio, desacompanhado do instrutor, a minha LADV vai ser o quê? Suspensa. Por quanto tempo? Ela não pode ser o quê? Ela só pode ser? Fez aí essa autorização aí para fazer aula prática? Quantas aulas práticas vocês vão ser obrigados a fazer? 20. Quantas no período noturno? Nenhum. Que tipo de aula deixou de ser obrigatória? Noturno. A noturna. E o candidato que reprovar em alguma das partes, ou no teórico ou no prático, quando que ele pode fazer um novo exame? Imediatamente ou a qualquer tempo. Ao candidato que passa nas 3 etapas, médico psicotécnico, passou no exame teórico e passou no prático, o que vai vir para vocês daqui uns dias? PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir. É a permissão para dirigir. Qual é a validade dela? Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Gravíssima, grave e médias. Ou 2 médias. Caso cometa qualquer infração de natureza gravíssima, grave ou 2 médias, a minha PPD vai ser cassada. Cassou o documento, elimina Tudo. Quando que eu posso fazer um novo processo? Imediatamente. Imediatamente. Aí é tudo de novo mesmo, desde a primeira taxa que foi paga aqui. Então toma cuidado aí, que ela é um pouquinho mais frágil que a outra. Mas eu tendo a PPD, eu tirei aqui em Minas, eu posso dirigir só aqui em Minas? Ela tem a validade em todo? Igualzinha a CNH. Só que como é uma permissão, essas infrações a gente não pode cometer. Cometi qualquer infração de natureza gravíssima, grave ou 2 médias, ela vai ser cassada. Cassou o documento. Com a PPD eu posso fazer um novo processo quando? E quem tem CNH e a CNH for cassada? Tem que esperar 2 anos. A permissão, então, ela tem a validade de 1 ano. Venceu esse 1 ano, eu vou vir aqui e vou renovar minha PPD? PPD a gente não renova, a gente troca. Eu tenho que solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, que é a definitiva. Para isso, tem que voltar na escola, pagar mais uma taxa aí para o governo, senão não vai vir. Não esquece disso daqui a 1 ano, tá? Porque aí tem que vir, às vezes a pessoa fica lá esperando. A PPD vai chegar assim que vocês passar pelo processo aí, mas a CNH tem que solicitar. Então, quando eu falo em renovação de habilitação, qual é o documento de habilitação que eu renovo? CNH. Pessoas de 18 a 50 anos vão renovar de? 10. Quem tem de 50 a 69? Acima de 69? 3 em 3 ou conforme prescrição médica ou psicológica. Essa prescrição médica ou psicológica são para todas as idades. Tudo depende de como foi o exame de vocês lá. Eu posso conduzir o meu veículo com habilitação vencida? Depois disso, a infração de natureza? Gravíssima. E tem como medida administrativa o recolhimento da habilitação. O exame toxicológico, ele é obrigatório para quais categorias? C, D e E. Mas se hoje em dia eu tenho a categoria E, só dirijo o veículo lá da minha casa, o carrinho da minha casa. Eu preciso fazer? Sim. Porque ele é obrigatório. E ele é feito de quanto em quanto tempo? 2 anos e meio. De 2 anos e meio a 2 anos e meio, 30 meses, 30 meses. Toxicológico vencido, a infração de natureza? Gravíssima, vezes 5. Então é uma multa de R$ 1.467 e ainda vai ficar suspenso por 90 dias. Categorias de habilitação são 5, categoria A, B, C, D ou E.
Eu posso começar por qualquer uma? Então, quais são as iniciais? Muito bem, então vamos lá. Categoria A, categoria B ou AB simultânea, as duas ao mesmo tempo. Quando eu escolho o processo AB simultâneo, quantas aulas práticas eu faço por categoria? 20 por categoria, 20 na A, 20 na B. Mas o documento de habilitação só vai vir para mim quando eu for aprovado na parte prática, nas duas, na parte prática. Senão, não vem o documento. Quando eu falei das categorias, por que não citei a CC, que é a primeira que consta no livro de vocês aí? Porque ela é uma autorização, ela não é uma categoria. Ela é uma autorização para quê? Conduzir ciclomotores. Um ciclomotor é um similar de uma motocicleta, é um veículo de 2 ou 3 rodas. Quantas cilindradas? 50. Quantos quilômetros por hora? 50. Aonde ele não pode trafegar? Dígitos das estradas. Quais lugares? Dígitos das estradas e rodovias. Categoria A, engloba os veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, que é o sidecar. Na categoria A, as aulas e o exame dela acontecem aonde? Motocicleta. Então, qual é a única categoria que não é feita em via pública? Quais são? A e a CC. No dia do exame na categoria A, o veículo tem que apresentar quantas cilindradas no mínimo? Acima de 120. Categoria B de bola, veículos de 4 rodas com peso de até 3.500 quilos. Ela transporta quantos passageiros? 8. Fora o? Isso dá quantos lugares? 9. Veículo motorcasa, motorhome, aquele trailer sobre rodas que tem 6.000 quilos ou 6 toneladas. Eu posso conduzi-lo com qual categoria? B. Então é a única exceção da categoria B. Categoria C são para os veículos de carga. Qual é o peso? 6.000. Excede a 3.500. Quem tem a C pode conduzir os que estão lá na B, mas no dia do exame o veículo deve apresentar 6.000 quilos ou 6 toneladas. Categoria D de dado é para transportar o quê? Passageiros. Excede a 8. Excede a 8 passageiros. Mas no dia do exame, o veículo deve apresentar 20 lugares, fora o... Categoria E de escola. É para os veículos Articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000. 6.000 quilos ou 6 toneladas. E tem que ter 4 eixos. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Exceto o A. Exceto quais? A e a CC. Quais categorias fazem o exame toxicológico? CDI. Quais categorias tem que ter 21 anos para obtê-la? DI. Qual categoria eu não posso cometer infração de natureza gravíssima, grave ou duas médias para obtê-la? Só a? C. Quais categorias eu não posso ter mais de uma infração gravíssima para obtê-la? DI. Como se classificam os veículos? Muito bem. Então, como se classifica? Quais são as 6 trações? Automotor, elétrico, propulsão humana, tração humana, reboque e servidor. Muito bem. Então, por exemplo, o veículo da nossa casa, qual é a tração? Automotor. A bicicleta, propulsão humana. A carroça, muito bem. Na espécie, quais são as 7 espécies que a gente tem aí? Passageiro, de carga, misto, tração, especial, coleção, tração. Viu, Jesus? Então, vamos de novo. Vamos aí pelas letrinhas. De passageiros, de carga, misto, de tração, de competição, especial e coleção. Tá nas letras aí, certo? Se a gente falar no veículo da nossa casa quanto à sua espécie, ele é um veículo de passageiro. Do carro da polícia? Não, vai dar volta de carro de polícia? Especial. E os tratores? Qual é a espécie dos tratores? Tração. Agora, categoria. Quais são as categorias que vocês encontram aí no livro? Espera aí. Um tá lendo nas gravuras, outros estão lendo na sequência aí. Então, lê um lugar só. Então, vamos lá. Nas gravuras.
particular, de aluguel, oficial, aprendizagem, Muito bem. Também tem do representante, do fabricante, de experiência, tá? Por exemplo, o veículo aqui na autoescola, qual a sua categoria? Ele é o veículo de aprendizagem. A polícia, o carro da nossa casa, particular, o táxi, aluguel, certinho. Depois vocês vão dar uma olhadinha nos exemplos que tem aí. Na identificação do veículo, o veículo é identificado de duas formas, interno e externo. Interno a gente acha a numeração aonde? chassi, E nos vidros. Externos são identificados pelas? placas, Qual veículo usa a placa somente na traseira? Motocicletas e similares. Veículos de 4 rodas ou mais, dianteira e traseira. Qual é a cor da placa de um veículo de autoescola, de aprendizagem? Muito bem. O que o carro nosso aqui tem de diferente dos demais, além da placa? A faixa, a primeira faixa, de no mínimo? Não é até, no mínimo. No 20 centímetros, escrito? Autoescola. E duplo comando de freio e embreagem. Então, onde vai ficar o instrutor, vai ter o pedalzinho de freio e embreagem. Deixa eu ver aqui. O que é uma AET? Sim. Isso, é o contrário. Então, é autorização especial de transporte. Então, é para quando a gente precisar de um veículo fora do padrão normal, tá? Então, aí ele vai transportar uma carga indivisível, ele vai precisar ser fora do padrão, ele precisa dessa autorização, vai indicar para ele quais vias ele pode trafegar e eles vão ser precedidos de batedores. Ficar entre os veículos batedores é infração de que natureza? É gravíssima. Gravíssima, ficar entre os batedores. Quais são os documentos de porte obrigatório para conduzir um veículo? Habilitação e CRLV. Na prova pode aparecer habilitação e licenciamento ou 4 siglas. Quais são as 4 siglas? Muito bem. Então, se falar em habilitação, a gente pode ter 3. ACC, PPD, CNH e tem que ter o licenciamento, que é o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O CRV, que é o recibo, é de porte obrigatório? Mas eu preciso emitir um novo recibo em 4 casos de mudança. Quando eu mudo o quê? Proprietário, residência, característica e categoria. Quantos dias eu tenho para transferir o veículo para o meu nome? 30 dias. Se eu não transferir em 30 dias, é infração de natureza? É média. Seguro DPVAT, ele cobre 3 fatores de seguro obrigatório. Aí ele cobre 3 fatores e não cobre 4. O que ele cobre? Morte, dames e invalidez. Muito bem. Dames são despesas de assistência médica suplementar. Em caso de morte, quanto que é pago por pessoa falecida? 13.500. Em caso de invalidez, até 13.500, porque existe invalidez parcial e total. E em caso de despesas médicas, até 2.700. E o que ele não cobre são 4 fatores. Ele não cobre o quê? Muito bem. Automotores de via terrestre, tá? Então, não cobre acidentes causados por veículos automotores que não sejam de via terrestre. Dano material moral, atos ilícitos, roubo, furto e veículo estrangeiro em circulação no Brasil. Então, essas coisas aí ele não cobre, tá? Então, por exemplo, um ladrão rouba o meu veículo na fuga, capota e morre. A família do ladrão vai receber alguma coisa por ele? Não. O DPVAT não paga nada. E eu vou receber alguma coisa? Também não, porque ele não cobre um dano material moral. Então, se eu não tiver um seguro próprio, infelizmente o DPVAT não cobre essas coisas. Qual é equipamento obrigatório para os veículos de reboque e semi-reboque? Protetores de rodas traseiras. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde quando? Desde 2015. Hoje em dia ele só é obrigatório para quais veículos? Inflamáveis e de grande porte. As bicicletas têm que ter retrovisores de ambos os lados? Não. Só de que lado? Esquerdo. Só do lado esquerdo. Luz branco, amarela
na frente e vermelha na traseira. Faixas refletivas aonde? Pedais e rodas. De que lado que trafega uma bicicleta na via? Ela tem que ter buzina ou campainha? Campainha, muito bom. Transportar menor de 10 anos na garupa da motocicleta, infração de natureza? E de 10 anos no banco dianteiro do veículo? É gravíssima também. As duas são gravíssimas, certo? Oi? Gravíssima. Todas as duas é gravíssima. Tanto no banco dianteiro do veículo como na garupa da motocicleta. Transportar menor de 10 anos no banco dianteiro só pode no caso do quê? Caminhonete. Então, lembrando da caminhonete, qual é a diferença de uma caminhonete e de uma caminhoneta? Muito bem, então ela é um veículo misto. A caminhoneta é um veículo misto que transporta carga e passageiro no mesmo compartimento. Qual que é o exemplo que a gente tem? A Hilux. Caminhonete é um veículo de carga. Qual que é um exemplo que a gente tem? F1000, muito bem, F4000, Toyota, tá? Então, transportar aí as crianças de 0 a 1 ano, elas vão aonde? Bebê conforto, com um peso de até 3. Crianças de 1 a 4 anos vão com um peso de até 18. Crianças de 4 a 7 anos e meio vão aonde? Assento elevado, com peso até 36. Qual a altura? 45. Crianças de 7 anos e meio até 10 anos que já atingiram 1,45 m vão no banco com o próprio cinto. Para conduzir um veículo escolar ou coletivo, qual a idade mínima? Quais categorias? D e E. Qual curso? Muito bem. Para o veículo, qual é o equipamento obrigatório? Tacógrafo. Velocidade máxima? 80 km por hora. Que tipo de infração que o condutor desse veículo não pode ter nos últimos 12 meses? Mais de uma gravíssima. Mais de uma. Aí ele vai acompanhar a mesma regra da categoria D e E. Quando eu falo em mudança de categoria ou adição de categoria, por exemplo, eu tenho a A, vou adicionar a B. Eu vou fazer uma continha, uma soma. De A para B ou de B para A, quanto tempo que eu tenho que esperar? Nada, é livre, o tempo é livre. Em adição de categoria, quantas aulas práticas eu tenho que fazer? 20. Não, é 15. Uns falou 15, outros falaram 20. Mas a adição de categoria são 15. E mudança? 20. Mudança tem a B e vou mudar para as outras. De B para C, quanto tempo que eu espero? De C para D? De D para E? De B de bola para D de dado, pode? Tem que esperar? 2 anos. De C para E? 1 ano. Então aí vai sair outra perguntinha de prova. Qual é o requisito mínimo para mudar para a categoria E? Eu tenho que ter 1 ano de? E isso cai na prova. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos? Exceto qual? Exceto quais? A e a CC. O condutor com deficiência física pode se habilitar? Pode habilitar. Ele passa por um médico ou por uma junta médica? Nessa junta médica tem que ter 3 pessoas, um membro do CETRAN, um médico perito e um examinador perito. Aonde é feita essa junta médica? Belo Horizonte. Ele passa por 2 examinadores e o veículo tem que ser como? Especial, adaptado para a necessidade dele, mas ele pode conduzir, pode se habilitar. E o condutor estrangeiro, quanto tempo que ele pode dirigir usando a habilitação dele aqui no Brasil? 180 dias. Se ele for permanecer, ele vai ter que fazer o quê? Traduzir a habilitação dele para o nosso português ou tirar ou passar por um processo de habilitação como qualquer um de nós. O que é a PID? Para eu dirigir um trator lá no meu sítiozinho, precisa de habilitação? Para dirigir um trator em vias públicas? Categoria B. Para operar um trator, quais são as categorias?
C, D e E. E tem que ter um curso conforme a máquina de obra que vocês forem operar. Para transportar carga perigosa ou especial, quantos anos no mínimo? Quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode com a A. E tem que ter o curso do MOP. O que é o MOP com 2 P's? M-O-P-P. Movimento e operação de produtos perigosos. Ou PE, produtos especiais. Para ser um motoboy, mototáxi ou motofretista, quantos anos no mínimo? Ser habilitado na categoria A no mínimo? Qual curso? Mototáxi ou motofretista. O veículo que vai fazer aí mototáxi, motofretista, ele tem que ter antena corta-pipa, protetor das pernas, que é o mata-cachorro, né? Tem que ter no baú e no capacete essas faixas refletivas. Qual é a cor da placa se for um veículo aí de motofrete? E se for um mototaxista, ele tem que ter a alça, certo? Para a pessoa segurar, o cliente segurar. O que é o FUNSET? O que é o FUNSET? Muito bem, então é o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Ele recebe quanto por cento das multas? 5% das infrações. Para investir em que área? Muito bem. Quando a gente desobedece qualquer placa de regulamentação, constitui infração de trânsito. Então, se na prova perguntar quais são as únicas placas que dão multa, são as placas de regulamentação. O que não precisa conter num auto de infração de trânsito? O prontuário do condutor. Quem pode autuar uma infração de trânsito para nós? O agente de trânsito e a polícia. Eles precisam, só eles que podem, nos autuar. Nesse documento tem que ter local, data e hora, tipo de infração cometida, identificação do agente, identificação do veículo. Mas nós somos obrigados a assinar alguma multa? Não. Soprar o bafômetro? Também não. Não precisa. E o que pergunta em prova é o que não precisa conter num auto de infração de trânsito, é o prontuário do condutor. Quem tem a responsabilidade pecuniária pelas infrações? Sempre é o proprietário. Eu estava com meu veículo e prestei para a Jéssica passou em alta velocidade pelo radar. O que o radar focalizou? Pela placa achou quem? O proprietário. Se não fui eu, quantos dias eu tenho para indicar o infrator? Agora, se foi eu mesma, quantos dias eu tenho para recorrer uma multa? 30 dias. Se caso, por exemplo, eu indiquei a Jéssica como infratora e joguei a pontuação para ela, mas ela não paga essa multa de jeito nenhum. Quem tem a responsabilidade em pagar? O proprietário. Se ele não paga, que documento não vai vir para ele? O licenciamento. Uma infração aí comum, deixar de portar os documentos de porte obrigatório, é infração de que natureza? Deixar de portar, esqueci, é leve. Recusar a entregar é gravíssimo. Esses documentos também só são aceitos no original, mas no formato eletrônico ele também é aceito, certo? Como que eu posso ser advertido? E lembra do vem. Verbal, escrito e multa. Se eu recebo uma advertência por escrito, que tipo de infração eu cometi? Leve ou média? Leve ou média. E vai virar multa? Vai receber os pontos na carteira? Vai ter que pagar alguma coisa? Não. Aí vai ser no intuito educativo, vai ser um puxão de orelha, certo? Agora, a multa. Se eu pago ela até no dia do vencimento, quanto que eu pago por ela? 80%. Se for para eu pagar, na prova perguntar, não do que eu vou pagar, mas do que eu vou ter de desconto, quanto que eu vou ter de desconto? 20%. Mas se eu pagar depois do vencimento, aí eu vou pagar? Mas aí eu vou pagar de forma integral, 100%, e algumas provas vai aparecer 100% com juros Selic de 1%. Tá? Que tipo de infração sofre o fator multiplicador?
Só nas gravíssimas, não existe nenhuma exceção na regra. Só nas gravíssimas. Multiplica de 2 até 60 vezes mais o seu valor. O que multiplica? Os pontos ou o valor em dinheiro? O valor em dinheiro, que vai ser multiplicado. As infrações quanto à sua gravidade são divididas em 4. Gravíssima, 7 pontos. Grave, média, leve. Quantos são as infrações? Quantos são as multas? 19. Suspensão de direito de dirigir também é uma penalidade e acontece com 20, 30 ou 40 pontos. Tudo depende do quê? Não, depende de uma infração específica. Depende de quantas gravíssimas eu tomo no percurso de 12 meses. Se eu fui suspensa ao atingir 20 pontos, quantas infrações gravíssimas eu tive? 2 ou mais. 30 pontos, quantas gravíssimas? 40 pontos, quantas gravíssimas? Nenhum. Suspensão, gente, é um período que vocês vão ficar impossibilitados de usar a habilitação. É como se fosse um castigo, mas ela tem um tempo de começo e fim. Então, se eu for suspenso pela primeira vez, eu posso pegar de 1 mês até 1 ano. Se for reincidente ou pela segunda vez, eu posso pegar de 6 meses a 2 anos. Se eu for suspensa por crime de trânsito, eu posso pegar de 2 meses a 5 anos. Todo mundo que está suspenso tem que fazer qual curso? Reciclagem. Muito bem. Agora, por exemplo, se eu estou suspensa do direito de dirigir e sou pega dirigindo, qual é a penalidade que vai ser aplicada para mim? Eu estou suspensa, eu não poderia usar, mas aí fui pega usando a habilitação, dirigindo. Aí vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Cassada. Aí sim ela vai ser cassada. Cassou a minha habilitação, elimina. Quem tem CNH e a CNH foi cassada, quando que ela vai poder fazer um novo processo? 2 anos. 2 anos. Então, quando que caça a minha CNH se perguntar na prova? Se eu tiver suspensa, sou pego dirigindo. E se eu for condenada judicialmente, também caço o documento. Mas quando que caça a minha PPD? Pode sim? Muito bem. Então, a PPD vai ser cassada se a gente cometer qualquer infração de natureza gravíssima, grave ou 2 médias. Cassou a PPD, qual o prazo para fazer um novo processo? Imediatamente. Curso de reciclagem. Quem é obrigado a fazer o curso de reciclagem? Quem tiver o quê? Suspenso do direito de dirigir, sim. Quem mais? Os contumaz, que é o condutor, infrator contumaz, que é o teimoso, sempre comete as mesmas infrações. Quem mais? Quem se envolver em acidente, sim. Quem for condenado judicialmente e quem precisar de reeducação no trânsito. Aí é obrigado a fazer o curso de reciclagem.